As autoridades do planeta estão preocupadas com o clima da Terra e vários comitês e painéis foram feitos para tentar encontrar uma solução para o que eles chamam de uma ameaça ao planeta, as variações do clima. Dizem que o homem é o responsável por possíveis alterações drásticas que o planeta vem sofrendo e esperam conter ou controlar as atividades humanas em pouco tempo, sob pena de termos a destruição do planeta em poucos anos. Foram criados alguns acordos climáticos que não tiveram o resultado esperado, mas em 2015 foi criada a Agenda 2030, que consiste num pacote de ações e medidas a serem implementadas nas variadas áreas das atividades humanas, quer seja no aspecto social, ambiental, econômico, etc., a serem adotadas no mundo todo com o compromisso fundamental de alcançar um futuro sustentável para todos. Adotada pelas Nações Unidas em setembro de 2015, essa agenda estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, e 169 metas a serem alcançadas até o ano de 2030. Bem, essas metas visam alcançar objetivos que vão causar um profundo impacto na vida das pessoas em todo o mundo, afetando diretamente a economia, na produção e consumo, isto é, comprar e vender, se é que você entendeu, na educação, no meio ambiente, etc. As metas possuem escopo interessante e, do ponto de vista aparente, sem aprofundar, são diretrizes importantes e outras até nobres que atendem à dignidade da pessoa humana e contemplam muitas classes de pessoas que se encontram sem ou com poucos mecanismos de defesa e recursos para terem uma vida digna, como a erradicação da pobreza, combate à fome, dentre outras. Assim, a agenda parece ser inofensiva e realmente preocupada com a preservação do planeta e o uso sustentável. Mas ela não fala nada sobre liberdade de consciência e nem liberdade religiosa. E sobre religião, o texto menciona poucas vezes, mas sempre com um tom negativo, dizendo que a religião não pode ser um obstáculo para o cumprimento dessas metas, tratando a religião como sendo uma possível ameaça para se atingir as metas e tenta trabalhar para a união das religiões com mútua colaboração. Agora, o interessante é o slogan que eles adotaram: não deixe ninguém para trás. Esse slogan é totalmente inverso da Bíblia, pois lá, os que são deixados, os que ficam para trás, é que são os sobreviventes, os remanescentes, isto é, os que serão salvos. Mas um fato bem curioso é o objetivo 13, que fala da preocupação para tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. E por que será? Bem, às vezes coloca-se um monte de itens e sorrateiramente é embutido um item ali no meio com palavras não muito claras e é aí que esconde o perigo. Mas Deus tem uma contenda com o planeta Terra por causa de seus moradores, e à medida que a taça da ira for se enchendo, virão calamidades e desastres naturais uns após outros, porque as pessoas estão transgredindo a lei de Deus. A Arca do Concerto continha a lei de Deus, e quando os filisteus tomaram a arca e a levou para suas terras, a arca levou para lá também as pragas, porque aquele povo era um transgressor da lei de Deus. E agora no final, também quando a terra encher sua medida, as calamidades sairão da arca de Deus que está no céu, e serão derramadas as pragas e calamidades sobre o planeta. Mas a preocupação de Roma com as alterações do clima do planeta é porque eles vão colocar a culpa nos guardadores do sábado. Estes serão acusados de serem os responsáveis por atrair as calamidades que atingirão o planeta. E não só as calamidades naturais, mas também as sociais. Veja o que Ellen White fala sobre as alterações do clima e os guardadores do sábado. Ao se afastarem as pessoas cada vez mais de Deus, Satanás recebe permissão para dominar sobre os filhos da desobediência. Ele lança a destruição entre os homens. Há calamidades em terra e mar,
propriedades e vidas são destruídas pelo fogo e por inundações. Satanás resolve atribuir isso aos que recusam curvar-se ante o ídolo estabelecido por ele. Seus agentes apontam para os adventistas do sétimo dia como a causa da perturbação. Essas pessoas se insurgem em desafio à lei, dizem eles. Elas profanam o domingo. Se fossem compelidas a obedecer à lei para a observância dominical, cessariam esses terríveis juízos. Sobrevirão calamidades, calamidades as mais terríveis, totalmente imprevistas, e essas destruições se seguirão umas às outras. Se atentarem para as advertências que Deus tem feito, e se as igrejas se arrependerem, apegando-se de novo ao seu conserto, então outras cidades podem ser poupadas por algum tempo. Mas se os homens que têm sido enganados continuarem no mesmo caminho em que têm estado a andar, desrespeitando a lei de Deus e apresentando falsidades diante do povo, Deus permitirá que sofram calamidades, para que despertem. Os juízos serão proporcionais à impiedade das pessoas e à luz da verdade que receberam. Se tiveram a verdade, o castigo será de acordo com essa luz. Satanás dá sua interpretação aos acontecimentos e eles, os homens preeminentes, pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que cobrem a terra constituem o resultado da violação do domingo. Pretendendo aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Imaginam que, exaltando cada vez mais esse falso dia de repouso, compelindo a obediência à lei do domingo, o sábado falso, estão prestando serviço a Deus. Os que honram a Deus observando o verdadeiro sábado são considerados desleais ao Senhor, quando em realidade os que assim os consideram é que são desleais, porque estão calcando aos pés o sábado originado no Éden. Maranata, página 175. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Um único anjo destruiu todos os primogênitos dos egípcios, enchendo a terra de pranto. Quando Davi ofendeu a Deus por contar o povo, um anjo fez aquela terrível destruição pela qual seu pecado foi punido. O mesmo poder destruidor, exercido pelos santos anjos, quando Deus ordena, será exercido pelos maus quando ele o permitir. Agora, há forças preparadas e que aguardam apenas o consentimento divino para espalharem desolação por toda a parte. Os que honram a lei de Deus têm sido acusados de acarretar juízos sobre o mundo e serão considerados como a causa das terríveis convulsões da natureza, da contenda e carnificina entre os homens, coisas que estão enchendo a terra de pavor. O poder que acompanha a última advertência enraiveceu os ímpios. Sua cólera acende-se contra todos os que receberam a mensagem, e Satanás incitará a maior intensidade ainda o espírito de ódio e perseguição. E como o sábado se tornou o ponto especial da controvérsia por todos os cristãos, e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria seja objeto de ódio universal. Insistir-se-á em que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da Igreja e lei do Estado não devem ser tolerados, que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. O Grande Conflito, páginas 614 e 615. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.